das regras. Concordância do verbo com sujeito simples. Anotem que o sujeito é assim chamado de simples quando apresenta um único núcleo. Vamos aos exemplos. Nós certamente trabalharemos no feriado. Tu talvez fiques de folga. Percebam que a atividade pede o verbo trabalhar no futuro do presente do indicativo. Trabalharemos. Por quê? Porque concorda com o sujeito simples nós. Tu talvez fiques de folga. Percebam que o verbo está conjugado no presente do subjuntivo e se refere ao sujeito de único núcleo, tu. Tu talvez fiques. Aos domingos, reuniam-se na sede da fazenda os vaqueiros das redondezas. Percebam que aqui nós temos um sujeito pós-posto, os vaqueiros das redondezas. Embora seja um sujeito pós-posto com mais de uma palavra, a mais nuclear é vaqueiros. Por isso, o nosso verbo, no pretérito imperfeito do indicativo, verbo reunir-se, vai concordar com o núcleo pós-posto desse sujeito. E observem que está no plural. Os vaqueiros das redondezas, aos domingos, reuniam-se. O alto índice de poluentes atmosféricos afeta a saúde dos habitantes das metrópoles. A atividade pede o verbo afetar no presente do indicativo, e este verbo, por sua vez, vai concordar com seu sujeito, cujo núcleo é único, a palavra índice. Todo sujeito é o alto índice de poluentes atmosféricos, mas a palavra nuclear é índice, que está no singular. Por isso, o alto índice de poluentes atmosféricos afeta a saúde dos habitantes das metrópoles. Sumiam vagarosamente na longa curva do rio os dois pequenos barcos. Os dois pequenos barcos sumiam. Percebam que a palavra barcos é núcleo desse sujeito simples e é um sujeito pós-posto. Por isso o verbo no plural. E ele está no pretérito imperfeito do indicativo, como pede a atividade. Caetés, município pernambucano, tem aproximadamente 28 mil habitantes. Percebam que a atividade pede o verbo ter no presente do indicativo. E assim se comporta o verbo no singular, no presente do indicativo, concordando com o sujeito Caetés. Embora a palavra apareça terminada em S, se trata do nome próprio de uma cidade. Por isso o verbo fica no singular. Na época das cheias, o Amazonas inunda vastas áreas da floresta. A atividade pede o verbo no presente do indicativo, e ele está concordando com o núcleo Amazonas, mas percebam aqui o determinante o, justamente indicando se tratar do estado das Amazonas ou do estado da Amazonas. Inunda vastas áreas da floresta, porque o sujeito é simples e singular. Os lençóis maranhenses surpreendem o visitante com sua beleza indescritível. Presente do indicativo. Coloquemos o verbo neste tempo e modo. Os lençóis maranhenses são sujeitos simples, porque há aqui apenas um núcleo. Percebam que se trata de um nome próprio, lençóis maranhenses, por isso apenas um núcleo. Mas a palavra nuclear, ela é determinada pelo plural. Por isso, os lençóis maranhenses surpreendem no presente do indicativo. Agora vamos à concordância quando temos verbo mais ser, sendo este ser um pronome apassivador.
Quando o pronome é passivador, é porque temos um verbo transitivo direto. Só assim poderemos ter uma voz passiva sintética, com o uso do pronome apassivador, portanto. Não se reformulou o projeto original. Quem reformula, reformula algo. O verbo é transitivo direto. Percebam que o sujeito é o projeto original. Aqui nós temos um pronome apassivador mais verbo transitivo direto. Estamos diante de uma voz passiva sintética, chamada também de voz passiva pronominal. Não se reformulou o projeto original. Projeto original é um sujeito simples, está no singular, está posposto. Coloquemos essa voz passiva pronominal, chamada também de sintética, numa voz passiva analítica, para fazermos uma prova real. O projeto original não foi reformulado. Percebam o verbo principal na posição de particípio e inserimos um verbo auxiliar de ligação no tempo e no modo do verbo reformulou. Não se reformularam os projetos originais. A atividade pede o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Percebam que se trata do verbo que é transitivo direto, mais se pronome apassivador. Por que reformular? Porque o sujeito, mesmo sendo simples, já que temos um único núcleo, projetos, ele está no plural. Não se reformularam os projetos originais. Façamos a prova real, fazendo aí a transposição para a voz passiva analítica. Os projetos originais não foram reformulados. Voz passiva analítica por quê? Porque temos verbo de ligação mais particípio do verbo principal. E percebam que o verbo de ligação ele precisa manter o tempo e o modo do verbo reformular. Atualmente, constroem-se edifícios impressionantemente altos. A atividade pede presente do indicativo, por isso o verbo fica assim, constrói-se, está no presente do indicativo. E por que plural? Porque o nosso sujeito pós-posto, ele está no plural, mesmo sendo de um único núcleo, percebam. Quem constrói, constrói algo. Verbo transitivo direto mais se. O se é pronome apassivador. Coloquemos na voz passiva analítica como prova real. Edifícios impressionantemente altos são construídos. Particípio do verbo principal mais verbo de ligação, no tempo e no modo de constroem-se. Essa é a estrutura da voz passiva analítica. Nunca se investigaram as graves denúncias contra o arrogante ex-senador. Percebam que a atividade pede pretérito perfeito do indicativo. Está no plural, porque o nosso sujeito pós-posto está no plural no seu núcleo. Denúncias. Como temos se, com o verbo transitivo direto, temos uma voz passiva pronominal. Na analítica, as graves denúncias nunca foram investigadas. Particípio do verbo principal com o verbo de ligação no tempo e no modo de investigar. Dão-se aulas de violão nesta escola de música. Percebam que o verbo é dar no presente do indicativo. Por que ele está no plural? Porque o seu sujeito pós-posto está no plural a partir do seu núcleo. E o verbo, neste contexto, é transitivo direto, mais se pronome apassivador. Percebam a prova real. Aulas de violão são dadas. Temos verbo de ligação, no tempo e no modo do verbo dar, no contexto, mais particípio do verbo principal. Não se desconhecem esses fatos. A atividade pede presente do indicativo, com o verbo desconhecer. Quem desconhece, desconhece algo, é um verbo transitivo direto. Mais se é um pronome apassivador. Não se desconhecem esses fatos,
percebam que esses fatos é o sujeito, já que temos uma voz passiva sintética pronominal. Façamos a prova colocando essa voz sintética ou pronominal na analítica. Coloquemos na sua devida posição de sujeito. Esses fatos não são desconhecidos. Verbo de ligação no tempo e no modo, mais o particípio do verbo principal. Agora, quando temos um verbo mais ser, e este ser é índice de indeterminação do sujeito, como se dá a concordância? Percebam, nunca se concordaria com essa proposta. Com essa proposta, não é sujeito da oração. Quem concorda, concorda com algo. Olhem aqui a preposição, é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, aquele que pede obrigatoriamente preposição. Mais se, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Não quer dizer que a oração não tenha sujeito, quer dizer que o sujeito é indeterminado. Por isso, concordaria, jamais concordaria com objeto indireto com essa proposta, uma vez que verbo não concorda com objeto. Verbos concordam com o sujeito. E aqui nós temos um índice, já que o verbo é transitivo e indireto. Nunca se concordaria com essas propostas. Seguimos tendo aqui um verbo transitivo indireto, mais se. Com essas propostas, percebam, é objeto indireto. Quem concorda, concorda com algo. A preposição está aqui mostrando que se trata de objeto indireto. Mesmo a palavra nuclear do objeto estando no plural, isso não é motivo para que o verbo fique no plural, porque o verbo não concorda com o objeto, concorda com o sujeito. E o sujeito aqui é indeterminado pelo índice. Precisa-se de estagiários. Verbo precisar no presente do indicativo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De estagiários é um objeto indireto, está aqui a preposição. Por isso o verbo fica no singular. Verbo transitivo indireto mais se, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Professor, essa oração tem sujeito? Sim, ela tem sujeito. Um sujeito indeterminado pelo índice. E como saber se é um índice ou se é um pronome apassivador? O pronome apassivador acompanha verbos transitivos diretos. O índice de indeterminação do sujeito acompanha verbos transitivos indiretos. Trata-se de pacientes com amor e dedicação. Atividade pede presente do indicativo, por isso trata-se. Como é um verbo transitivo indireto, quem trata, trata de algo ou de alguém, mais se, temos aqui uma oração com sujeito indeterminado pelo índice. Com amor e dedicação é o adjunto adverbial de modo, mas de pacientes é o objeto indireto, é o complemento verbal do verbo tratar. Expressões partitivas. A maior parte de, grande número de, a maioria de, uma porção de, etc. Como faremos a concordância? A maioria dos ciclistas terminou ou terminaram a prova. Precisamos colocar no pretérito perfeito do indicativo. Por isso, terminou ou terminaram. Agora, o que a regra diz em expressões, ou melhor, sobre expressões partitivas? Que nós podemos concordar com o núcleo do sujeito, no caso aqui a palavra maioria, ou com a palavra plural mais próxima. Então, estão corretas formalmente. A maioria dos ciclistas terminou ou a maioria dos ciclistas terminaram a prova. Um pequeno número de operários fazia ou faziam todo o trabalho na construção do edifício. A atividade pediu o pretérito imperfeito do indicativo. Por isso, fazia ou faziam. É a mesma regra. Expressões partitivas. Podemos concordar
com o núcleo do sujeito e ele está no singular, um pequeno número de operários fazia, ou com a palavra mais próxima no plural, um pequeno número de operários faziam todo o trabalho na construção do edifício. Pela manhã, um bando de araras barulhentas pousava ou pousavam nos coqueiros do quintal. O verbo está assim porque a atividade pediu o pretérito imperfeito do indicativo. Podemos concordar, já que se trata de uma expressão partitiva, com bando no singular, um bando pousava, ou com araras barulhentas, a palavra, o termo, melhor dizendo, mais próximo. Um bando de araras barulhentas pousavam nos coqueiros do quintal. Agora vamos à regra sobre qual de nós, qual de vós, qual de vocês. Quais de nós, quais de vós, quais de vocês. Algum de nós, algum de vós e algum de vocês. Qual de nós enfrentou esse desafio com disposição para vencê-lo? O verbo está aqui no pretérito perfeito do indicativo. Percebam que a regra pede a concordância com a palavra qual, com o pronome interrogativo. Dificilmente algum de vós aceitaria esse convite. O verbo assim está porque a atividade pede futuro do pretérito do indicativo. Aceitaria. E a concordância se deu com o pronome indefinido algum. Quais de vocês desejam aprovar no vestibular? Percebam, o verbo ele vai concordar com o pronome interrogativo porque ele está no plural. Quais desejam? Quais de vocês desejam? Alguns de nós não tinham certeza do que cursar na faculdade. Percebam que faremos a concordância do verbo que está no pretérito imperfeito do indicativo com o pronome indefinido alguns. Expressões numéricas aproximativas. Concordaremos o verbo com o numeral. Mais de 1 quilômetro da avenida ficou intransitável. Verbo no pretérito perfeito do indicativo. Concordaremos com o numeral 1. Mais de 1 ficou intransitável. Mais de 3 quilômetros da avenida ficaram intransitáveis. O verbo está no pretérito perfeito do indicativo, concordando com o numeral na sua pluralidade. O sujeito, nuclearmente. Ainda faltam mais de 2 meses para a festa. O sujeito está posposto ao verbo no presente do indicativo, concordando com o numeral na sua pluralidade. Faltam. Cerca de 20 atletas participaram da maratona. O verbo está no pretérito perfeito do indicativo, concordando com a pluralidade do numeral 20. 20 participaram. Na fazenda trabalhavam perto de 100 colonos. O sujeito é posposto, concordaremos com a pluralidade do numeral. Verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Menos de 20 deles continuam vivendo lá. O verbo que está no presente do indicativo concordará com o numeral na sua pluralidade. Atenção! Expressão mais de um. Quando integra o sujeito, exige sempre o verbo no plural, em 2 situações. A, quando exprime reciprocidade. Percebam o sentido, é uma questão de análise semântica. Mais de um diretor se acusaram pela falência do banco. Um acusa o outro, temos uma obrigatoriedade de verbo no plural por conta de uma ideia de reciprocidade. Verbo no pretérito perfeito do indicativo acusaram, plural pela reciprocidade. Quando aparece repetida, mais de um sociólogo, mais de um economista defendem, verbo no presente do indicativo, defendem tal teoria. Podemos anotar aí, ó, tal teoria, etc. Percebam então que o verbo ficará no plural por conta de que temos uma expressão que se repete. Mais de um,
o verbo fica no plural, no presente do indicativo. Expressão cada um mais nome no plural. Sujeito constituído pela expressão cada um, seguida de nome no plural, exige sempre o verbo no singular, concordando com a expressão cada um. Cada um dos participantes receberá uma senha codificada. Verbo no futuro do presente do indicativo, receberá, concordando nuclearmente com a singularidade da expressão cada um, mesmo que a palavra participantes esteja no plural. Expressões indicativas de porcentagem. Porcentagem não seguida de outra palavra. Do total de casas da cidade, apenas 53% dispõe de água encanada. Verbo no presente do indicativo. E o verbo está no plural porque concorda com a pluralidade da porcentagem numérica, 53%. Dos moradores, 1% não se preocupa com o problema. Está no presente do indicativo, concordando na singularidade da porcentagem de número 1. 1 não se preocupa. Porcentagem seguida de outra palavra. Pode concordar com o núcleo ou com a palavra mais próxima. É uma questão de opção. É triste saber que 93% da Mata Atlântica já foi destruída, concordando com Mata Atlântica mais próxima, a expressão. Ou 93% foram já destruídos, concordando com a porcentagem no plural. Apenas 1% dos moradores não se preocupa ou não se preocupam. Percebam, podemos concordar com a singularidade da porcentagem, apenas 1% não se preocupa, ou com a pluralidade da palavra moradores. Apenas 1% dos moradores não se preocupam. Agora, como fazer a concordância quando há pronomes relativos que e quem? Sujeito representado pelo relativo que vai concordar sempre, destaquem aí, com o antecedente do pronome relativo. Não fomos nós que tomamos aquela decisão absurda. Verbo no pretérito perfeito do indicativo. Percebam que o verbo concordou com o antecedente do pronome relativo que. São inúmeros os fatores que levam o jovem a abandonar a escola. Verbo no presente do indicativo, concordando com o antecedente do pronome relativo que. Na vida é importante ouvir os que têm mais experiências que nós. Verbo no presente do indicativo, concordando com o antecedente do pronome relativo. E o antecedente está no plural. Por isso, o verbo aqui receberá acento circunflexo para demonstrar a concordância com esse plural. E agora, quando o sujeito for representado pelo relativo quem, concorda com o relativo no singular. Fomos nós quem pediu a pizza, verbo no pretérito perfeito do indicativo, concordando com a singularidade da palavra quem, do pronome relativo quem. Foram os grafiteiros quem desenhou aquele belo painel. Percebam que não se deu a concordância com o plural, mas sim com o pronome relativo quem. Atentem a esta observação. A concordância com o antecedente do pronome relativo quem, embora muito rara, também é válida, também é vista formalmente como adequada. Ontem foram os alunos quem coordenaram a reunião. Observem concordando com o antecedente do pronome relativo quem. Isso não é bem uma exceção à regra, mas é uma aceitação linguística razoável, aceitável e correta. Atenção! Quando temos a expressão um dos, mais nome no plural, mais que, pode o verbo ser flexionado tanto no singular quanto no plural.
Ayrton Senna foi um dos pilotos que mais brilhou ou mais brilharam. Verbo no pretérito perfeito do indicativo. Brilhou concordando com um. Brilharam concordando com pilotos. É uma questão de opção. Carmen Miranda foi uma das artistas brasileiras que mais se destacou ou que mais se destacaram. Verbo no pretérito perfeito do indicativo. Carmen foi uma das artistas brasileiras que mais se destacou ou mais se destacaram nos Estados Unidos e também no mundo. Destacou concordando com uma, destacaram concordando com artistas.